Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo o Criminalismo. Hoje eu estou aqui com o Cássio e a gente vai falar sobre serial killers. Então eu já queria começar e eu só queria dizer primeiro que eu conheci o Cássio numa conferência de perícia em que ele falava sobre perfil geográfico do assassino de Louisiana. E aí eu achei muito interessante, peguei o contato dele e a gente começou a trocar ideia no Instagram. E pensando sobre isso e sobre temas para falar aqui no podcast, eu lembrei dele e acho que seria muito interessante a gente falar sobre serial killers. Oi, Cássia, tudo bom? Oi, Verônica, boa noite, é um prazer estar aqui com você. Eu agradeço pelo convite de participar do seu canal. Que bom, fico feliz. Eu queria que você começasse só te apresentando, falando um pouquinho do seu trabalho, para a gente iniciar. Ok, meu nome é Cássio Tione Almeida de Rosa. Eu sou perito criminal aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal, onde atuei por 23 anos. Desses 23 anos, eu fiquei a maior parte do tempo na parte de local de crime, especificamente na parte de local de crimes contra a pessoa, onde realizamos perícias relacionadas a homicídios, por exemplo. Depois passei mais 5 anos na área de perícias documentoscópicas e, após me aposentar, sigo trabalhando na área de perícia, só que agora como assistente técnico em processos judiciais, como professor, que era algo que eu também já fazia, como palestrante e principalmente dando aulas em cursos de pós-graduação a nível de especialização na área de perícia, onde também sou sócio de um curso nas regiões norte e com uma unidade também em Florianópolis. E, além disso, sou professor em diversas instituições, sou também membro do Conselho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma ONG importantíssima no Brasil que cuida da parte de divulgação de dados da área de segurança pública. E dentro dessas minhas áreas de atuação, ainda quando estava na Polícia Civil, comecei a me interessar por assuntos relacionados à criminologia e passei a estudar por conta própria, fazer alguns cursos e começar a investir nessa área. Publiquei um artigo sobre vestígios psicológicos ou comportamentais na cena de crime e naquela conferência, naquele evento em que nós nos encontramos, eu estava falando sobre um serial killer aqui próximo de Brasília, na cidade de Lusiânia. E não falei apenas da questão do profiling geográfico, mas falei, de modo geral, sobre o caso em si, que era um caso inédito em termos de apresentações de trabalhos. Inclusive, estou na fase de escrever o artigo sobre aquele caso, que eu pretendo submeter a alguma revista especializada. Acho que a apresentação é isso, Verônica. É bastante coisa, né? Um profissional bem completo. Não é à toa que eu achei bem interessante o tema. Você falou do perfil dele também, né? Sim, falamos sobre perfil. Esse ano eu tive a oportunidade de dar 2 minicursos sobre perfil criminal, um em Florianópolis e outro em Manaus. E estou começando a poder repassar para as pessoas aquilo que eu tenho estudado. Uhum. Hoje a gente vai falar um pouquinho de perfil criminal também, né? Aproveitando o tema. Mas eu queria começar falando mais sobre o que é serial killer, né? Quem eles são, como é que surgiu essa identificação, né, de serial killer, por que eles são considerados serial killers. Tá certo. Vamos então começar a falar sobre essa questão da própria conceituação, né, do que é ser um serial killer. Bem, em primeiro, é importante talvez a gente já comentar, né, que existem pequenas controvérsias em relação a essa terminologia, né? Eu particularmente gosto de usar a definição que o próprio FBI utiliza, né? E na definição, eu acho que as coisas mais importantes que estão numa definição que você vai encontrar em muitos livros, ela diz respeito, antes de mais nada, à questão do número de vítimas, né? Então, os fatores que foram utilizados para definir o conceito de serial killer, né, eles passam inicialmente pela questão de nós termos um ou mais agressores, né, e também 2 ou mais vítimas assassinadas em ocorrências ou incidentes que devem estar ocorrendo em eventos distintos, em momentos diferentes de períodos de tempo. Entre assassinatos, a gente tem que fazer uma separação dos homicídios seriais com aqueles ditos de assassinatos em massa,
quando, por exemplo, uma pessoa entra numa escola, num cinema ou em outro local e no mesmo evento mata, por exemplo, 10, 15, 20 pessoas. Então, essa diferenciação ela tem que aparecer na conceituação. E ela vai aparecer justamente quando a gente percebe que eles criaram, né, a combinação dessas ideias que eu falei, tentando tornar essa definição basicamente, ao mesmo tempo, ampla e simples, ou seja, fácil de ser utilizada. Essa definição do próprio FBI ela foi projetada para um uso principalmente para ser aplicada pela lei. Então, o que a gente poderia resumir em poucas palavras como a definição de serial killer seria a matança ilegal de 2 ou mais vítimas pelo mesmo criminoso ou criminosos em eventos separados. Isso resume o que seria essa definição do serial killer. É interessante também a gente lembrar que está implícita nessa definição um período de latência entre um evento e outro, certo? Para que você configure realmente essa caracterização de homicida serial. Não sei se você quer fazer alguma pergunta, tem alguns outros comentários que eu gostaria de fazer ainda sobre essa questão da definição. A gente tem também o caso do spree killer, né? Outra definição que também se confunde às vezes. Sim, sem dúvida. Mas eu acho que essa forma de expressar essa definição de serial killer, ela acaba sendo curta, simples e aplicável. Eu acho que isso é o mais importante. Né? Sim, sim. E também lembrando que existem pequenas controvérsias relacionadas a essa definição. A primeira é que, por exemplo, existem autores que consideram, ao invés de 2, 3 ou mais vítimas, né? Ou seja, 3 ou mais ocorrências desconectadas entre si e espaçadas temporalmente. E também existem autores que nos lembram uma questão muito importante, porque nessa definição, se você olhar, não há nada na própria definição que diga respeito à motivação com que esses crimes são cometidos. Então, aí a gente vai cair na questão de que poderia, por exemplo, estar nessa definição, e eu até gostaria que tivesse, eu às vezes uso isso quando dou aula, que existe um critério relacionado também a uma propensão psicológica para o cometimento dos crimes. Isso também poderia separar, por exemplo, aquilo que, por exemplo, se chama de matador, né? Até porque, por exemplo, a gente poderia perguntar para os nossos ouvintes, o matador de aluguel, ele seria um serial killer? Né? Aí eu trago como exemplo uma coisa curiosa, para quem tiver interesse, existe um livro que eu já li chamado O Nome da Morte. Ele tem como subtítulo A História Real de Júlio Santana, um homem que teria matado 492 pessoas. Né? É a história dele nesse livro. Esse livro é escrito por um jornalista que teve acesso a essa pessoa. Tá? O nome é obviamente um nome fake, para preservá-lo. Mas, enfim, a motivação meramente pecuniária, do ponto de vista de como se fosse uma profissão, talvez não o enquadrasse dentro do conceito de serial. Sim, eu não cheguei a ler esse livro, mas eu quero muito. Inclusive, ele virou filme, né? Me parece que sim. Eu não consegui nem ver o filme, nem ler o livro, mas eu tenho muito interesse. Eu acho bem interessante esse caso. E aí, com relação a essa questão da definição, o aspecto de reincidência, ou seja, de cometimento de mais de um crime, no caso do serial killer, ele está ligado intrinsecamente a um fator comportamental, que eu acho que é a coisa mais importante. Eu já vi, até mesmo em curso, pessoas que não partilhavam desse critério, e eu achei que isso confundia muito. Então, inclusive, pessoas fazendo trabalhos acadêmicos, usando, por exemplo, ocorrências ditas homicídios simples que aconteciam, por exemplo, em brigas de gangue, algumas coisas assim, mas que eram com motivação que, para mim, era distinta da de serial killer. Uhum. No caso, existe a visão diferenciada em que ele teria uma motivação específica, né, que não seria pecuniária, ou de execução, ou de eliminar um obstáculo, seria mais uma questão pessoal, né, uma questão principalmente de prazer, mas uma questão de matar por querer matar, né? Na verdade, existe sim serial killer com motivação baseada na questão do ganho,
né, do lucro, mas é diferente por exemplo, desse matador profissional, no meu entendimento. Eu trouxe aqui um dado para essa nossa conversa que é interessante, talvez você já conheça, de um banco de dados de uma universidade americana de Hartford, nos Estados Unidos, que fez um levantamento em cima do seu banco de dados de serial killer, trazendo uma distribuição percentual daquelas motivações que foram mapeadas. Então, eles afirmam que a maior motivação para a realização dos assassinatos em série é o prazer em si, com 46,11%. Prazeres estes que englobariam emoção, luxúria e poder. E, em segundo lugar, nesse número de ocorrências, estaria justamente o ganho financeiro com 31,68%. E os demais 22%, em torno de 22% que sobram, estariam distribuídos entre motivos múltiplos, né? Ou seja, mais de um motivo, a raiva com 7,84%, as ações de gangues com 3,28%, a tentativa de se evitar a prisão com 1,21%, a busca por atenção por 0,62%, a conveniência com 0,73%, as alucinações com 0,41% e cultos religiosos com 0,21%. É um dado interessante, até porque esse parece ser o banco de dados mais completo que a gente tem. É interessante porque o número de alucinação e seita religiosa é pequeno, né? Bem pequeno. É muito pequeno, né? Essas alucinações aí estão relacionadas à personalidade psicótica, né? Uhum. Esse dado vai ser interessante para a minha próxima pergunta, mas essa parte pecuniária que você falou seria em que sentido? Se não for de matador de aluguel, né? Qual seria o outro? Por exemplo, eu estou preparando agora para o segundo semestre uma palestra em que eu vou falar só sobre mulheres assassinas serial killer. E entre as mulheres, o perfil muda completamente, né? E é interessante que entre elas, esse aspecto pecuniário, ele é muito forte, né? Muitas mulheres que ao longo da história foram identificadas como serial killers matavam maridos, né? E aí vem aquela coisa da viúva negra, e elas muitas vezes faziam isso para continuar a ter o modo de vida que elas buscavam, né? Muitas vezes faziam faziam seguros, matavam e assim por diante. Então é esse aspecto de lucro que a gente se refere. Entendo, no sentido de pegar a herança, né, da pessoa. Seria um exemplo. Interessante. E aí, realmente seria uma serial killer e seria com motivo pecuniário. Mas eu entendo que não seja o único motivo, né? Dificilmente. Na verdade, pode ser que muitas delas tenham mais de um motivo, mais de uma motivação sendo identificada no seu perfil, né? Mas, pelo menos, é um exemplo bastante perceptível disso que a gente está falando aí, embora esse percentual seja menor, né? Os casos maiores mesmo, o maior percentual realmente está relacionado à busca do prazer. Até porque a maioria dos serial killers são homens, né, também. Sim, a esmagadora maioria são homens. Por isso que eu resolvi fazer essa palestra, né? Uhum. E para isso eu tô utilizando duas literaturas, 2 livros que eu comprei. Um eu já terminei de ler, o outro eu tô mais ou menos, são acho que 14 casos, eu tô no 6º caso agora, então eu tenho até o começo de agosto para preparar essa primeira versão dessa palestra. Entendi. E muitos desses casos são antigos, né? São de 1800, início do século XX. Sim, muitos casos são realmente antigos, eles têm uma dificuldade, claro, de você documentá-los, né? Mas alguns são bem interessantes e alguns, inclusive, fogem daquele clichê de achar que a gente tem quase uma exclusividade, né, de serial killer, não só o masculino, mas o serial killer distribuído geograficamente apenas ou de forma preferencial, por exemplo, na América do Norte. Sim, com certeza. Dá para pegar vários casos de vários outros lugares, né? Então, eu acho assim, essa questão da definição, ela é realmente complexa, porque o FBI, ele criou a definição, mas com os anos a gente foi trazendo outros fatores, né, para definir como modus operandi, como assinatura, como essa questão da motivação. Exatamente. À medida que a pesquisa foi avançando, foi se incorporando uma série de
premissas, né, para esse tipo de homicida, né, que mata por prazer, principalmente, que comete crimes de forma reincidente, ou seja, tornando esses crimes incorporados à própria nomenclatura, que é o de ser um crime serial, né? Lembrando que o homicida não é o único tipo de criminoso em série, né? Ah, sim, com certeza. Tem estupradores em série, incendiários em série. Exatamente. Mas é bom poder saber fazer esses tipos de recortes e entender o que está por trás dessa definição, né, Verônica? Sim, com certeza. Mas passando então para a segunda pergunta que eu queria fazer, é em relação à psicopatia e o serial killer, porque existe uma visão de que todo serial killer é psicopata, e às vezes até de que todo psicopata é serial killer também, né? Tem uma visão muito, eu diria assim, muito perversa em relação ao psicopata, né? De que ele seria um assassino frio em todos os casos. E aí, é claro que no meio acadêmico a gente já mudou muito essa visão, mas no geral ainda tem isso, e eu queria desmistificar um pouco, né? Eu acho que a palavra é realmente essa, desmistificar um pouco, porque primeiro que no início, eu me lembro que há mais de, 15 anos atrás, quando a gente começou a falar de serial killer e tudo, na verdade isso começou bem antes, mas no Brasil a gente talvez não identificasse esses casos dessa forma, né? Então, depois quando isso começou, realmente foi se incorporando a essa figura do serial killer, né? Esse aspecto de que todo serial killer seria psicopata, né? E o que também não é verdade, né? Assim como nem todo psicopata vai ser um serial killer, muito menos. Mas existe sim uma prevalência, vamos dizer assim, em percentual, de criminosos que são criminosos em série e que apresentam a psicopatia, não só esse tipo de psicopatia, né? Mas houve também uma questão que está relacionada ao próprio glamour que na década de 80 e 90 esse tipo de homicida acabou ganhando através de produções cinematográficas, de literatura, etc. Lembrando que isso não veio apenas como um fenômeno do final do século passado, em termos de se tornar isso mais glamourizado, né? O próprio, talvez não, certamente o homicida serial mais famoso que já existiu, ele foi e continua sendo muito explorado sobre esse tipo de visão, né? Que é Jack o Estripador. Mas aí a gente tem que começar a discutir esse assunto da questão do serial killer e da psicopatia, lembrando das grandes questões que estão por trás de como se explicar essa natureza desse tipo de criminoso, né? Porque uma das questões fundamentais é se eles são fruto da própria natureza, né? Ou se eles são fruto de uma criação que eles tiveram, né? E talvez a melhor forma de entender seja exatamente uma combinação entre essas coisas, né? Questões que podem ser anatômicas, genéticas, etc., mas o modo de criação tendo uma grande influência como um grande gatilho, talvez, aí para desenvolver pessoas com esse tipo de transtorno, né? E aí é interessante lembrar, nessa discussão, as pessoas se perguntam se poderia haver uma predisposição nessas pessoas para serem realmente homicidas seriais ou serial killers. Uhum. E outros acreditam que as pessoas não trariam o mal de forma intrínseca, né, em sua essência. Então, é bom lembrar que a própria criminologia já nos dá uma pista disso, né, porque ela hoje procura entender o homem como um ser biopsicossocial, ou seja, um homem que tem a influência da questão genética do DNA, né, que tem uma influência do meio que o circunda, que está relacionado aos valores, à educação e outras coisas que ele recebe, e, claro, a sua dimensão da sua psique também. Então, por isso, a gente entende que todos esses fatores acabam influenciando, né? O DNA, o meio, a personalidade, gerando, então, o ser humano. O fator biológico aí seria intrínseco, ele estaria relacionado à nossa carga genética. O fator social seria situacional
né? E o psicológico seria híbrido, né? Dependeria também desses dois fatores. Eu acho que isso é a forma mais importante. Outra coisa que eu sempre costumo dizer quando falo sobre isso é o cuidado que a gente tem que ter quando fala que a pessoa é um psicopata, né? Porque, primeiro, que isso depende de diagnóstico, né? Então, o chamado transtorno de personalidade antissocial, ou TPAS, né? Esse diagnóstico deve ser feito por profissionais especializados, por psicólogos, por psiquiatras, né? Que vão se utilizar de metodologia científica, entre elas testes psicológicos, entrevistas diagnósticas e também, até mesmo nas investigações mais recentes, exames de imagem, detectando áreas do cérebro que são mais ativadas, etc. Né? E esses profissionais, eles também usam manuais diagnósticos, como a gente sabe, né? Que vão trazer, então, diretrizes, né? Características específicas para definir os traços dessas personalidades e dos comportamentos desse transtorno que elas podem apresentar. Então, pode ser o transtorno de psicopatia, que é chamado de transtorno de personalidade, né? Ou então qualquer outro, que se manifesta na forma de agir, muitas vezes, em geral, inflexível e mal ajustada, vamos dizer assim. E aí também eu cito aquele que hoje é o mais conhecido, que é o teste do Dr. Robert Hare, né? Que é chamado TCLR. Né? E sobre a relação do serial killer e da psicopatia, tem uns dados interessantes que eu trouxe aqui para a gente comentar, né? Talvez você conheça, mas eu encontrei aqui alguns valores interessantes, que são estudos epidemiológicos feitos na população em geral, em que essa taxa desse transtorno de personalidade antissocial poderia variar aí entre 0,5% até 3%, dependendo da população, mas o dado interessante é que ela pode atingir de 45% a 66% entre os presidiários, né? Indicando aí realmente uma propensão, não necessariamente ao homicídio em série, mas uma propensão àquilo que nós chamamos de desviância, cujo ápice seria a opção pela criminalidade. Né? Outra coisa interessante de se lembrar é a questão de que a gente só pode falar em psicopatia para pessoas que já têm a sua personalidade já formada, então, a partir dos 18 anos. Né? E que, antes disso, ao invés de ser um transtorno, é considerado uma conduta antissocial, né, em crianças e adolescentes. Também é interessante comentar que muitos autores consideram possíveis evidências de uma associação entre lesões de uma região específica do cérebro, o lobo frontal, e manifestações de comportamentos impulsivos, agressividade, que podem, então, levar a essa inadequação social, vamos dizer assim. O lobo frontal, ele é uma região que também trabalha de forma muito relacionada ao que nós chamamos do sistema límbico, né? A gente vai encontrar também algumas estruturas muito importantes e a principal delas, onde já se detectou também uma relação direta com essa questão da agressividade, etc., são as chamadas amígdalas. E essa é a parte, vamos dizer assim, da neurologia, né, ou também chamada de neurocriminologia, né, que são os estudos bastante modernos que se faz, onde os trabalhos são agrupados naquilo que a gente chama de uma verdadeira autópsia da violência, ou seja, análise do nosso cérebro, né, para poder definir se os cérebros homicidas e psicopatas têm diferenças entre aqueles que não apresentam essas anomalias. Né? E aí já se identificou, existem trabalhos que mostram isso, diferenças de atividades cerebrais em algumas áreas que seriam responsáveis, então, por uma menor sensibilidade ou uma dessensibilização a questões de violência. Eu acho que esses detalhes são detalhes que que são importantes serem comentados a respeito da questão da psicopatia. Sim, são coisas que eu costumo comentar sempre que eu falo sobre psicopatia, essa questão da biopsicossocial, de ter o diagnóstico. A gente tem que ter muito cuidado, porque normalmente quando acontecem casos muito assim, que chamam a atenção, que são muito cruéis, muito pesados, normalmente coloca tudo para o psicopata, né? Não, vamos explicar isso dizendo que é psicopata para não ter que aceitar que pessoas comuns podem cometer certos crimes muito pesados. E quando a gente fala de serial killer, a gente já imagina crimes muito cruéis, até porque os mais conhecidos, né, como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, esses tipos de serial killers, eles são o ápice, né,
da monstruosidade, da perversão, da crueldade, né? Então, a gente sempre vê como psicopata. E aí eu gosto de falar sobre isso, até trazendo esses dados, para a gente entender que é muito mais complexo do que parece, né? E, na verdade, se você não tiver um diagnóstico, você não tem como afirmar o que a pessoa tem, ou se ela tem alguma coisa, né? Só pelo crime que ela cometeu. Perfeito, é exatamente isso. O que acontece é que entre as pessoas que não militam na área, muitas vezes elas usam o termo psicopata justamente dessa forma, como se psicopata fosse simplesmente todo e qualquer criminoso que cometesse um crime bárbaro, né? E isso não é verdade. O termo ele tem que ser guardado e tem que ser utilizado mediante diagnóstico. Talvez só para complementar sobre essa questão da psicopatia, também é interessante lembrar uma pessoa quer dizer, um autor que definiu algo que hoje também é aceito, quando a gente começa a detectar algumas características já durante a infância de pessoas que se tornaram homicidas em série, serial killers, né? Que é a chamada tríade de McDonald, onde a gente tem padrões de comportamento na infância caracterizados, por exemplo, por três aspectos. A enurese, ou seja, a capacidade da criança, a falta de capacidade da criança de controlar a urina, especialmente noturna, né? O famoso xixi na cama, a questão da crueldade com animais e a questão do incendiarismo. Claro que para que esses aspectos sejam realmente usados como critério, não basta que você tenha apenas um deles isolado, e nem você tem que pensar que eles ocorram assim, durante a infância e também com determinada frequência. Não é uma coisa tão simples assim, mas é importante citar isso. E esses dois que você falou, como Ted Bundy e Jeffrey Dahmer, são exemplos de serial killers que apresentavam na sua infância essas três características. Eu acho interessante você falar isso, porque existem, inclusive, estudos hoje em dia de que essa tríade não seria suficiente para você determinar a probabilidade das pessoas que cometem crimes cruéis ou que são serial killers de cometer esses crimes, que não necessariamente ter essas três características faria com que a pessoa virasse um serial killer ou até mesmo um criminoso homicida, digamos assim. Eu achei isso muito interessante porque é algo que a gente fala como certo, né? Existe essa tríade, ela foi estudada, ela foi determinada, mas como tudo, né, com os anos, com o passar dos anos, as coisas vão evoluindo, os estudos vão evoluindo e isso começa a cair, né, por terra. Na verdade, eu acho que ela não vai cair totalmente, mas eu acho que o que é importante é não encará-la como algo absoluto, porque a questão é que talvez a gente tenha que pensar que muito do que foi aprendido sobre o serial killer foi aprendido em cima já dos casos que foram sendo identificados e se buscou conhecer a história de vida dessas pessoas, né? Mas, assim como a gente viu que existe uma variedade muito grande dos serial killers, né, é importante a gente entender que não necessariamente aqueles que são identificados como psicopatas vão ter esses três aspectos de uma maneira, digamos assim, irrefutável. Eu acredito que realmente é muito mais por essa evolução do conhecimento para a gente poder tentar entender a extensão do que essa tríade pode ocorrer dentro daqueles casos em que a gente vai estudar. Sim, não deixa de ser interessante como isso aparece com frequência. A gente vê muitos casos que realmente tem essa tríade. Então, realmente ela tem seu valor, ela tem sua utilidade. Mas eu acho também interessante demonstrar que não é algo definitivo, né? Assim como você falou, concordo com você. E eu acho que, com o tempo, como essas definições, esses padrões foram analisados de acordo com a experiência, né? Acaba que a gente vai mudando mesmo, realmente, até porque a sociedade vai mudando, a cultura vai mudando e as coisas vão se transformando com o tempo, né? Então a gente tem que ir se adaptando a isso também. Né? Perfeito. A gente poderia pensar nessa linha de raciocínio que influência, por exemplo, o modo de vida nosso atual vai ter quanto à produção dessa criminalidade, né? A questão, por exemplo, a esmagadora maioria dos homicidas seriais que estão cadastrados existiram, por exemplo, num período completamente diferente do nosso hoje, sem internet, etc, etc. Ah, com certeza. Então, a partir de agora, a gente vai ter muitos casos diferentes e
O que acontece também é de casos que nunca são descobertos, né? Que a gente não descobre quem foi. Esses a gente não costuma analisar muito, porque a gente não sabe quem foi. Né? Esse é um outro aspecto limitante dessa questão, porque muitas vezes não é que não exista, ou então não é que o serial killer seja o gênio do crime. Muitas vezes o fato de um serial killer não ser responsabilizado, muitas vezes está relacionado a falhas estruturais, falhas estruturantes, por exemplo, dos setores que são responsáveis pela segurança pública, pela investigação, etc. Sim, com certeza. Então, eu acho que, a partir disso, a gente pode afirmar que nem todos os serial killers são psicopatas e nem todos os psicopatas são serial killers. E eu queria, a partir daí, falar um pouquinho sobre a definição de serial killer organizado e desorganizado. A gente sabe que isso foi feito também pelo FBI no início da definição do serial killer e que não necessariamente é algo que continua o mesmo, né? A definição vai, como eu falei, sempre evoluindo, se adaptando, mas eu gosto muito porque ele demonstra certos padrões comportamentais do serial killer, né? Perfeito, Nós estaremos aqui falando de uma tipologia, né? Os tipos de serial killer. E aí, realmente, quando a gente busca nessa tipologia falar sobre a questão da organização, se é organizado ou desorganizado, a gente tem que entender que essa é uma das classificações. Mas sobre os tipos, é interessante também de começar comentando que, assim como é uma ideia que a gente já tentou passar, né, durante esse nosso bate-papo, que não há um perfil genérico que atenda a todos os serial killers num único padrão, num único modelo. Eles podem diferir de muitos aspectos, né, e a gente já citou, por exemplo, a questão das motivações, e também podem diferir quanto ao seu comportamento na cena do crime. Né? E as cenas de crime do homicídio serial, elas podem muitas vezes apresentar características classificadas até como bizarras, né? Que muitas vezes podem acabar mascarando, ofuscando a identificação do real motivo que eles têm. Né? O que eu quero dizer é que não é tão simples interpretar uma cena de crime do ponto de vista comportamental. É algo muito mais complexo do que a gente imagina. Né? E o comportamento desse assassino em série na cena de crime, ele pode evoluir ao longo dessa série de crimes, ele pode mudar, né? E acabar manifestando interações diferentes, né, entre esse criminoso e as suas próprias vítimas. Né? E isso acaba também gerando a questão de que é extremamente difícil identificar uma única motivação quando existe, por exemplo, mais do que um criminoso envolvido. Porque a gente conhece casos, por exemplo, de criminosos que atuam em dupla, né? Criminosos em série que atuam em dupla. Então, aí é um elemento a mais para gerar dificuldade para quem está trabalhando nesses casos, porque o comportamento de qual dos dois está se manifestando na cena do crime, né? Ou ao mesmo tempo dos dois, o que é um, o que é de um, o que é de outro. Então, realmente, a gente tem esses fatores. Agora, essa separação em organizado e desorganizado, ela realmente tem uma vantagem do ponto de vista de que ela é muito aplicável, principalmente, não para todos, tá? Mas para alguns casos, ela é muito útil, principalmente para o pessoal do front ali, que está ali no momento, na hot zone, né, vamos dizer assim, no momento que é o mais difícil, que é o da investigação. Porque quando você vai analisar um homicida que já está preso, né, tranquilo, você não tem pressão, você está examinando tudo que já aconteceu e tal, você tem depoimentos, etc. Mas quando esse criminoso está agindo, será que é tão fácil assim você traçar essas características? Então, essa separação que foi feita, eu vou trazer até um histórico aqui, né, da origem dessa classificação em organizado e desorganizado, ela acabou sendo bastante útil. Essa tipologia, ela foi, como você mesmo disse, foi estruturada pelo FBI, ou FBI, como você queira, né? A partir de um estudo com 36 agressores e suas respectivas vítimas, que totalizavam 118 vítimas. Né? Foi um projeto do Instituto Nacional de Justiça dos Estados Unidos, que aconteceu entre 1982 e 1985. Embora essa tipologia tenha sido, como você também sabe, alvo de muitas críticas, ela acabou sendo muito consagrada também, justamente por ser simples, ser fácil de ser ensinada para os agentes
operadores das forças policiais e também ser fácil de ser aplicada. E, como eu disse, ela é muito útil em investigação, em especial para crimes que envolvem violação, ou seja, estupro, ataques sexuais e homicídios. E entre esses, particularmente associados a questões como mutilações, necrofilia, etc. Eu separei aqui, naquele mesmo evento que você me conheceu, eu apresentei um quadro organizado versus organizado para tentar caracterizar o homicida cujo caso eu estava trabalhando, né? E aí eu usei uma autora que eu gosto muito, que é a Convalina Simas, que traz essas características no seu livro Profiling Criminal, que é um livro de 2014, e ela tem 2 quadros muito interessantes. O primeiro, baseado em questões de características do agressor, né? Onde ela coloca as características do tipo organizado e as características do tipo desorganizado. Inclusive, ela também chama, acompanhando essa denominação, o organizado sendo relacionado ao aspecto psicopático e o desorganizado ao aspecto psicótico. E aí você tem, então, eu não vou falar todos, mas você tem, por exemplo, só na parte da questão das características do agressor, a gente tem 14 características que são avaliadas para esses 2 tipos, né? E depois ela tem, num outro quadro, as características agora do local do crime, do organizado, e das características do local de crime do desorganizado, né? E aqui a gente tem 11 características para tentar distribuir como diferenças entre os 2 tipos. Vou citar algumas aqui das características para a questão do agressor, por exemplo, a questão do QI mais alto para o organizado e o QI baixo para o desorganizado, né? O organizado teria, por exemplo, muito mais habilidades, ou seja, seria socialmente muito mais competente, assim como profissionalmente, etc. E é interessante a gente perceber que, normalmente, essa característica do serial killer organizado é que foi aquela escolhida para trazer para o grande público, né, a imagem do que seria um serial killer. Né? Porque aí você tem aquele cara que vai ser charmoso, né, que vai enganar, que vai planejar, que vai fazer uma série de coisas, e aí ele vai se encaixar muito bem num roteiro hollywoodiano, né? Mas o desorganizado, que também existe, ele tem muito menos glamour, porque ele, do ponto de vista pessoal, ele seria aquela pessoa que passaria muito... Os 2 vão passar desapercebidos, mas o desorganizado, ele é extremamente pouco atrativo, vamos dizer assim, entendeu? Até para suas próprias vítimas. Ele é comum, ele é sexualmente incompetente, ele é desadequado socialmente, etc. Já na questão de como essas características de personalidade desses 2 grupos vão se manifestar na cena do crime, né? A gente começa a ver algumas coisas aqui nessa distribuição, como, por exemplo, o ato é planificado, ou seja, planejado para o organizado, e ele é espontâneo para o desorganizado. Em geral, a vítima é um estranho, né, para o organizado, e já para o desorganizado são vítimas locais, ou que têm pelo menos algum grau de, mesmo que seja de pequeno conhecimento. Em geral, tem uma série de características que vão, então, ser distribuídas aí entre esses 2 grupos. Agora, esses 2 sistemas, então, entre organizado e desorganizado, eles vão depender, então, dos níveis de sofisticação, planejamento e competências sociais e cognitivas que são observadas no crime perpetrado. Tá certo? Acho que sobre organizado e desorganizado, eu acho que talvez seja o que eu poderia falar para tentar resumir essa tipificação. Se você quiser fazer mais alguma pergunta relacionada a isso, eu ainda vou complementar depois para as pessoas que estão nos ouvindo um outro tipo de classificação que eu também acho bastante interessante. Eu sei que já existe também a aceitação do misto, né, que seria organizado e desorganizado ao mesmo tempo, e muito mais complexo, né? Mas o que eu queria, na verdade, era exemplos práticos, né? Eu acho que ficaria mais fácil para as pessoas entenderem exemplos de serial killers conhecidos, desorganizados e organizados, para a gente entender melhor por que eles são assim. Tá certo. Aí a gente tem, por exemplo, entre os organizados, eu acho que tem alguns bem conhecidos. O próprio Ted Bundy, ele é considerado um tipo organizado, né?
Então, eu acho que Sim, com certeza. como ele é muito conhecido, ele poderia servir para nós aqui como um exemplo. Eu vou pegar um exemplo aqui também de um desorganizado, bastante conhecido nos Estados Unidos, que é o Arthur Shancross, que morreu em 2008. E eu poderia, até para facilitar também, para quem conhece a história que eu trouxe lá naquele evento, né, o Admar de Jesus, o Admar, que na verdade é o serial killer de Lusiânia. Quando eu faço a análise para essas características padronizadas, a esmagadora maioria das características dele vão dar entre o tipo desorganizado. Ele seria desorganizado. Mas ele não tem um nível de planejamento por ir atrás dos meninos e pagar, falar que vai pagar, etc. Então, esse, na verdade, é um nível, vamos dizer assim, de organização, de planejamento que seria mínimo para ele conseguir cometer o crime. Mas não é algo... Por exemplo, se você for comparar até a questão da forma como ele fazia a abordagem, é claro que tanto ele quanto um outro serial killer, como, por exemplo, o Ted Bundy, por exemplo. O Ted Bundy, ele colocava uma tipóia falsa, um gesso falso, para poder a pessoa se aproximar dele e tentar ajudá-lo, e aí ele capturar a sua vítima, né? Se você for analisar o nível de planejamento entre esses dois, um é um planejamento mínimo, que talvez fosse necessário apenas para você poder ter acesso às vítimas. Mas, no caso do Admar, por exemplo, ele, na verdade, tem coisas que vão aqui... É importante a gente entender que tem coisas aqui que vão se confundir um pouco com o chamado modus operandi. Porque no modus operandi, é claro que você vai ter uma série de ações que vão ser necessárias para que o crime aconteça, para que ele consiga cometer o crime, né? Mas, se você for comparar, por exemplo, a forma como um atraía as vítimas como o outro atraía, né? Você vai entender que o nível de planejamento ele é diferente, um é bem mais requintado do que o outro. Não tem o nível de sofisticação e de premeditação que seria necessário, né, para um organizado. Ele simplesmente pegava o primeiro menino que aparecia e oferecia o dinheiro. E você também colocou uma coisa interessante, e quando eu fiz essa análise para o Admar, eu percebi isso. Você tinha algumas características que elas estavam, digamos assim, coerentes em relação ao grupo em que ele foi definido. Por quê? Porque, embora essas tabelas, essas tipificações, elas foram baseadas, é interessante notar, elas foram baseadas em prevalência de características. Não quer dizer que todos aqueles 36 que foram estudados se enquadravam perfeitamente nisso. Então, chegou um momento que eles tiveram que fazer, digamos assim, definições e ver o que prevalecia, né? Para caracterizar, para tentar agrupar. É uma sistematização. Mas aqui também existe esse caráter de que você não pode ser tão rígido na hora de tentar distribuir essas características. Sim, claro, você vê, ele se enquadra melhor. Não necessariamente ele vai se enquadrar em todas as características, mas na maioria delas, né? É porque esse caso, quando eu falo da premeditação, é uma das coisas que as pessoas mais questionam quando se fala em organizado e desorganizado. Nível de premeditação para cometer o crime. Porque, principalmente em casos de pessoas que se dizem psicóticas, né? Que afirmam que são psicóticas, porque não basta a pessoa afirmar, né? Tem que ter um diagnóstico, claro, mas como tem muitos casos em que as pessoas fingem, a questão da premeditação acaba tornando o fator para ditar se é um psicopata ou qualquer outra coisa. E aí, por isso que eu questionei, entendeu? É interessante você pegar alguns casos de serial killers que afirmam coisas, como, por exemplo, ouvir vozes, etc., justamente para ir para esse lado, né? Eu vejo isso muitas vezes como uma tentativa dele escapar um pouco daquilo que seria uma responsabilidade dele, né? Mas a verdade é que isso é diferente das pessoas que têm surtos, né? Não é a mesma coisa. Então a gente tem que entender que muitas vezes isso é usado mais como uma justificativa que eles vão dar. Eu matei porque eu ouvia voz e tal. Agora, outros realmente vão ouvir voz porque vão se enquadrar naquele tipo psicótico. Sim, com certeza. Porque não tem vantagem nenhuma em você afirmar psicótico, juridicamente falando. Sabe? E eu gostaria também, Verônica, de comentar, então, uma outra classificação para quem está nos ouvindo, que é uma classificação que eu encontrei no mesmo livro do profiling criminal, da Convalina, onde ela menciona uma classificação anglo-americana, de dois autores chamados Holmes e De Burger, de 88, em que os homicidas em série são classificados em 4 tipos, tá? Os chamados homicidas visionários, os homicidas missionários, os homicidas hedonistas, e entre eles 2 grupos, 2
subtipos, né, que eu vou mencionar, e os chamados homicidas controladores. Explicando bem rapidamente, os visionários, eles vão trazer traços psicóticos, esse é exatamente o que a gente estava mencionando agora, alegam ter visões, ouvir voz, etc. E tem outras características, mas eu trouxe só aqui a principal. Os homicidas missionários são aqueles que, muitas vezes, têm na motivação dos crimes a ideia de erradicar grupos como prostitutas, negros, judeus, pessoas dependentes de drogas, etc. Os homicidas hedonistas, que têm 2 subtipos. O primeiro são chamados de homicidas excitados ou lascivos, onde a gente percebe a afinidade entre sexo e violência de uma forma muito clara, e aqui o homicídio para eles é uma experiência erótica e sexualmente gratificante. Está envolvido aqui muitas vezes o aspecto da dualidade de raiva e excitação. Tá? E no outro subtipo dos homicidas hedonistas, a gente tem o homicida por gratificação material, que é aquele que nós já comentamos lá atrás, que ele não é sexualmente motivado e mata para ganho pessoal ou lucro. E ainda, o último tipo, os homicidas controladores, estão associados à gratificação sexual do domínio total sobre sua vítima. Às vezes a gente pode pensar que ele está se misturando um pouco com o primeiro subtipo dos hedonistas, né, de excitação, do excitado ou lascivo, mas na verdade aqui a palavra-chave é a questão da dominação. Acho que essa classificação também é uma classificação bastante interessante. Eu gosto muito dessa classificação porque ela é muito mais ligada à motivação, aos motivos do criminoso. O caso do organizado e desorganizado é muito mais análise da cena do crime para entender como ele agiu, se ele agiu de forma organizada ou desorganizada. São 2 classificações que podem ser usadas juntas também, eu acho que é sempre bom agregar, né, na minha visão. E esse livro da Novalina é excelente. Ela pegou vários estudos sobre o criminal profiling, né, e juntou num livro em português de Portugal, que é uma coisa maravilhosa para a gente, porque a gente não tem material em português. Né? Além do livro do profiling, eu tenho outros 2 livros e que eu tive a oportunidade de conhecer a Tânia Convalina e, inclusive, levá-la para um evento em Salvador, onde ela palestrou num seminário sobre perícia. Sim, eu quase tive a oportunidade de conhecê-la e ter aula com ela, mas bem na época ela engravidou e não pôde vir para cá, entendeu? É isso mesmo. Mas eu gosto muito do trabalho dela, já assisti inclusive uma aula dela sobre criminologia forense, e tem o livro dela, claro. Ela é uma das principais fontes de informação que a gente tem na língua portuguesa, né, sobre o assunto. Então, com certeza, para quem se interessa por criminal profiling, é básico. Sim, é verdade. Eu também, assim como você, eu sou super fã dela e recomendo a utilização dos livros, porque ela faz realmente uma compilação muito boa dos autores e da evolução do conhecimento a respeito desses temas. Com certeza. Eu não sei se você teria exemplos brasileiros para falar para a gente de organizado e desorganizado, será? Olha, eu separei alguns exemplos aqui, mas eu não necessariamente os classifiquei como organizados e desorganizados, mas a gente pode pensar a respeito de alguns deles, né? O Brasil, ele tem ao contrário do que muita gente imaginava antes, até uma ocorrência de homicidas seriais razoável, né? Identificados, etc. Com certeza, a gente teve um caso há pouco tempo aqui em Brasília do Marinésio, né, que surpreendeu muita gente. O Marinésio, por enquanto, tem 2 homicídios atribuídos a ele, mas existem casos em aberto ainda sendo investigados e a gente não sabe se esse número vai crescer, né? Bom, eu posso te dizer que acredito que sim, que vai crescer com certeza. Pelo modus operandi dele, me parece que a coisa e falando feia. sobre o Marinésio, eu acredito que ele tenha muito mais características de um criminoso organizado do que desorganizado. Sim, com certeza. O nível de organização dele, apesar de ele ter passado alguns perrengues, né, nesse processo. Quando acontece, por exemplo, do criminoso ele agir e depois, no meio da ação, a pessoa reagir e fugir, etc., né, mostra que ele se expôs ao risco de uma maneira, talvez, aquém daquilo que seria esperado para ele concretizar o seu crime. Eu acho que tem muito mais a ver com a impulsividade, o descontrole, né, de não conseguir parar do que qualquer outra coisa. Essa questão é interessante, né? Porque no caso do Admar mesmo,
É impressionante quando a gente analisa o período de latência entre um crime e outro, né? Porque é como se essa necessidade aflorasse de uma forma que pode variar com uma frequência muito grande entre esses homicidas, né? Tem como você contar um pouquinho a história do Admar para a gente? Porque pouca gente conhece. O Admar está entre os exemplos que eu trouxe aqui dos casos brasileiros. Ele, entre 2009 e 2010, ele matou 7 jovens com idades entre 13 e 19 anos na cidade de Lusiânia. Ele tem vários aspectos interessantes na sua trajetória, vamos dizer assim, dessas ocorrências. Primeiro, que o Admar ele cometeu outros crimes antes de ser preso, né, pela morte desses jovens. E os primeiros crimes que ele cometeu foram contra 2 jovens de, se eu não me engano, 11 e 13 anos, foram crimes de natureza sexual, né, em que ele, no mesmo dia, ele aborda essas duas quase que crianças mesmo, né, e em troca de favores, de oferecimento de dinheiro, etc., comete, naquela época, a tipificação do estupro era diferente da que era hoje, né? Os primeiros crimes foram em 2005, né? Ele depois só foi cometer os outros crimes em 2009. Então, ele é preso por ter atacado essas 2 crianças, né? Em momentos separados, mas no mesmo dia. Chega a cometer atos libidinosos, ter relações sexuais com uma delas. E aí, quando ele é preso, ele está tentando já fazer as mesmas atitudes com a segunda criança. E aí, ele é então condenado. Ele é condenado a 15 anos, né? Só que em 2009, após cumprir um regime fechado, ele tem uma progressão de pena, depois de, inclusive, ter sido requisitado o seu exame criminológico e psicológico, né? Inclusive, nessa apresentação eu mostro esses resultados, né? É interessante que os psicólogos forenses que atuaram ali, eles identificam traços, inclusive, de questões que poderiam nos levar a pensar, mas por que ele foi solto, né? Ele teria traços de psicopatia, teria também traços de sadismo, etc. Tá? E aí, quando ele sai, então, em dezembro de 2009, uma semana após ele deixar a prisão, ele comete o primeiro crime. E depois ele comete esses crimes numa sequência impressionante, fazendo com que as suas vítimas sejam mortas num período bastante curto, né? Esse período, para você ter uma ideia, ele mata a primeira pessoa no dia 30 de dezembro, depois, no mês de janeiro, ele mata 5 jovens, na primeira semana de janeiro ele mata 2 vezes, mata mais uma vez na segunda semana, depois mais 2 vezes na terceira semana. Depois, à medida que os crimes começam a ganhar repercussão, na verdade não eram nem crimes, né? Quando a repercussão começou a acontecer, havia um clamor no assentamento, no bairro onde esses jovens moravam, né? Chama-se até hoje Jardim Estrela d'Alva, em Lusiânia, e o clamor era pelo desaparecimento desses jovens, né? E aí ele só volta a matar no dia 27 de março do ano de 2010, ou seja, ele passa um mês de fevereiro sem matar, entre aspas, né? Porque a gente também não tem garantia de que nesse período aí ele realmente não matou. Isso porque ele acaba sendo preso no dia 18 de abril e, ele é preso, na verdade, no dia 10 de abril e um pouco mais de uma semana depois, no dia 18, ele comete suicídio numa cela em Goiânia, para onde foi levado. Então, uma coisa que foi ruim nesse caso é que nós temos praticamente um único depoimento mais longo que foi dado por ele, né? Então, muita coisa ele levou consigo para a sepultura, porque coisas que talvez não sejam explicadas completamente. Então, o Admar, ele teve essas características e é interessante que eu tentei traçar um perfil para ele, mas o que se sabe é que, por exemplo, aí é uma opinião minha, eu acredito que ele cometia os crimes, claro, tem a motivação sexual, mas você vê um incremento, né, da modalidade de prática, porque ele partiu do crime sexual para o assassinato, e eu acredito que tenha sido porque ele se enquadraria ali naquele pequeno percentual que eu falei lá no início, que sejam aqueles que matam para evitar a prisão, porque ele não poderia mais voltar para a prisão, né? Tanto é
que ele passou o tempo todo preso e tinha, como eles consideravam, um ótimo comportamento. Mas, claro, o seu objeto de desejo não se encontrava dentro da prisão. Então, o Admar ele tem muitas características peculiares que podem ser mencionadas nesse trabalho, entendeu? Eu lembro que a gente, inclusive, nessa palestra, a gente conversou sobre a possibilidade dele ter, como ele ficou muitos anos preso e não teve contato, né, sexual com esses meninos, ele saiu naquele frenesi e por isso ele teria evoluído, né, para o homicídio. Isso seria uma possibilidade. E aí, essa própria frequência, né? Porque, por exemplo, no caso dele, a gente quase não tem dúvidas realmente de que a data do desaparecimento dos jovens coincide com seus homicídios, né? Então, a frequência com que ele sentia necessidade de buscar prazer sexual e aí fazia dessa prática o início do processo de matar as suas vítimas, se tornou algo, vamos dizer, como se aquilo realmente tivesse ficado quase que represado durante o tempo que ele permaneceu preso, né? Então, realmente, a reincidência, claro, ela é elevadíssima para todos os tipos de criminosos, mas em especial para esse tipo, é quase como a gente reafirmar que dificilmente não vai haver uma reincidência. Sim, com certeza. Inclusive no tempo anterior. A gente não sabe, né? Provavelmente ele continuou cometendo estupros de menores, né? O mês de fevereiro, por exemplo, na verdade, eu até acredito que pode até ser que ele não tenha feito por conta da vigilância que se instalou, assim, porque foi realmente, na época, foi um caso que, inclusive, ganhou repercussão nacional. As mães foram até a Câmara dos Deputados procurar Comissão de Direitos Humanos, etc., né? Então, foi criada uma CPI. Então, houve realmente uma grande mobilização, né, para se encontrar esses meninos, ou para se explicar por que estavam desaparecendo pessoas. Tinha tudo para ser um serial killer realmente, porque a proximidade, né, das casas onde essas crianças moravam, ela fazia com que a gente realmente pensasse na atuação de alguém. E não deu outra, né? De alguém que também morava no mesmo local. Inclusive, na época que aconteceu, eu lembrei muito do caso do Pará, né? Dos meninos Então, emasculados. esse é um dos casos que eu separei aqui para citar, né? De casos brasileiros, né? Acho que se você me permitir, eu já vou citar, porque o caso Edmar, ele é grande, mas eu acho que essas coisas mais importantes a gente já mencionou. Sim, sim, com certeza. Existem outros fatores, mas que dariam outros episódios. Com certeza. Então, alguns outros casos que eu trouxe aqui, que são marcantes também. Claro, talvez um dos mais conhecidos, o Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, né? Sim, eu acho, inclusive, que o Maníaco do Parque foi um ponto de virada em relação à visão da polícia sobre o serial killer. No caso do Brasil, eu diria que sim, né? Foi o primeiro porque foi um serial killer que ocupou muitas manchetes, né? Causou muita repercussão, apesar de você perceber que ele não cometeu um número assim extremamente alto comparado com outros brasileiros. Ele matou 6 mulheres, né? Então, se a gente comparar com outro Francisco, que é o que eu vou falar agora, que você acabou citando aí também já, que é o Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, que sobre ele recai a suspeita de ter matado 42 crianças, não apenas no estado do Pará, mas principalmente no estado do Maranhão e também no estado do Pará, entre os anos de 1989 e 2003. Sobre esse caso, eu tenho um acréscimo, uma história para contar que é bastante interessante, ao mesmo tempo triste, né? Porque eu tive, quando nós fomos apresentar um seminário sobre mentes criminosas lá em São Luís, organizado pela empresa que eu tenho cursos lá, nós fizemos esse seminário e uma das pessoas que estava na plateia era exatamente a mãe da primeira criança vítima do Francisco, né? E ela faz parte até hoje de uma associação das mães que perderam os seus filhos naquele episódio, e elas continuam a militância, lutando por direitos, não só esse tipo de direito, etc. E eu me recordo que
eu estava falando sobre, eu tinha falado sobre vestígio psicológico, depois tinha falado sobre crianças psicopatas, junto com a psicóloga que é da nossa empresa lá também, professora, e eu estava na mesa redonda e ela ao final pede a palavra e ela me pergunta por que precisaram morrer 42 crianças lá no estado para que ele fosse pego. E eu disse para ela, com até, digamos assim, num momento, eu diria até que de uma boa inspiração, eu disse para ela que eu só tinha uma explicação para isso. Eu disse para ela que só morreram essas 42 crianças porque as crianças que morreram moravam em bairros pobres da periferia lá de São Luís. Porque se eles morassem no mesmo bairro do José Sarney, por exemplo, talvez ele não tivesse feito nenhuma dezena de vítimas. E dei exemplos de Brasília, onde eu conhecia e conheço o sistema investigativo, e disse para ela, olha, lá onde eu não estou querendo valorizar onde eu moro, mas eu acho que dificilmente um cara como o Francisco passaria da segunda vítima na capital onde a gente atua e onde a gente trabalha. E eu digo isso porque eu conheci o caso na época das crianças emasculadas, porque também na época eu e um outro perito aqui chegamos a ser consultados por uma ONG que estava movendo um processo contra o Estado do Maranhão, e inclusive ganhou esse processo, porque considerava que havia uma negligência em relação ao trabalho, não só policial, investigativo, etc. Porque realmente esse serial killer não era nenhum gênio do crime para poder sair ileso dessa quantidade de crimes. Acontece, para você ter uma ideia, muitas das cenas de crime desse caso sequer foram objeto de perícia. Então, que investigação é essa que não... Então, assim, é uma questão de prioridade, é uma questão de valor que talvez nesse nosso país, infelizmente, dizer que todas as vidas têm o mesmo valor chega a ser uma utopia. Isso acontece em grupos de risco, né, que a gente chama, que são prostitutas, mendigos, pessoas pobres. Normalmente existe esse descaso, né, infelizmente. No caso do Admar, que seria o outro que eu ia citar agora, né, que ele mata os 7 jovens, a gente tem esse fator, porque os jovens que morreram fazem parte, e aí eu também, naquela própria apresentação, eu analisei essa questão da vitimologia, todos eles faziam parte de um grupo de jovens postos a uma alta vulnerabilidade, né? Então, eles eram presas fáceis que estavam ali disponíveis. Se não fossem eles, teriam sido outros, porque eles se encaixam num perfil de jovens extremamente vulneráveis sobre diversos aspectos socioeconômicos, educacionais, culturais, etc. Eu acredito que normalmente os alvos dos serial killers são pessoas vulneráveis, né? Porque facilita a captura. Muitas vezes é uma questão de estabelecer a forma de escolher as suas vítimas, né? Realmente, muitos acabam se enquadrando aí nesse aspecto de serem mais vulneráveis do que outros. Crianças, né? Pessoas que, pela atividade que exercem, estão, por exemplo, em locais como beiras de estrada, como ruas escuras, etc. Então, no curso que eu dou de profiling, tem um momento em que eu fiz essa experiência, eu usei um vídeo para mostrar essa característica, né? O vídeo ele é um vídeo de um guepardo caçando no meio da estepe, né? E ele ataca uma grande manada de bisões, mas ele escolhe qual o bisão que ele vai atacar. O filhote, o que fica para trás, o que está um pouco mais vulnerável. É a mesma ideia que está por trás daquilo que a gente está falando. Exatamente. Você tem mais algum caso para trazer? Tem mais 3 que eu vou citar aqui, porque eu acho que o nosso tempo também está meio corrido, mas apenas para a gente citar, tem o Adriano da Silva, que foi acusado de matar 12 crianças no norte do Rio Grande do Sul entre 2003 e 2004. Temos também o Tiago Henrique Gomes da Rocha, suspeito de matar 39 pessoas entre 2011 e 2014 em Goiânia. Ele ainda está sendo analisado, né? Agora, no ano passado, no Congresso em Goiânia, o Leonardo, que é um psicólogo e perito lá da perícia de Goiás, falou sobre esse caso, né? E ele é um caso também bem diferente, porque ele simplesmente se aproximava das pessoas de moto ou então na rua, matava, não tinha nenhum tipo de grandes rituais, etc., né? E o número de vítimas dele é bastante elevado.
E tem o Sailson José das Graças, que foi preso em 2014, atuava na região da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e que é suspeito de matar 38 mulheres. Você vê que tem alguns que mataram muito mais do que o Maníaco do Parque, mas o Maníaco do Parque ficou muito mais conhecido. Eu acho que tem a ver com esse ponto de virada, tem a ver também com o fato dele ter conseguido fugir, né, por um tempo. São vários fatores. O fato dele atacar no Ibirapuera, né? Eu acho que tem várias coisas que fazem com que a mídia se interesse mais. Um serial killer de São Paulo é diferente de um serial killer do Pará, né? Sem dúvida, com certeza. Mas eu achei interessante esses dois, do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Eu não são familiares para mim. Eles têm algum nome específico, algum apelido? O do Rio Grande do Sul, ele é chamado de o Monstro de Passo Fundo. É o que matava mulheres, que conhecia no virtual. E o Sailson, eu não lembro se ele tem algum apelido, mas deve ter também. Eu escolhi alguns aqui que eu uso, inclusive, na palestra sobre vestígios psicológicos, que eram como exemplo mesmo, né? Assim, para a gente ver exemplos de serial killers brasileiros, mas eu não tenho detalhes de todos eles. O que eu lembro desse de Passo Fundo é que ele marcava encontro, parece, com as mulheres. Ele as matava. Eu achei esse caso muito triste, assim. Se eu não me engano, também, eu não sei se foi ele, que também tinha algo de querer imitar o Maníaco do Parque. Talvez. Não, na verdade, esse que imitava é o chamado Matador da Praia do Cassino. É um outro serial killer do Rio Grande do Sul. Mas, enfim, tem uma variedade grande desses tipos aqui também. Para você ver, tem bastante. Rio de Janeiro também tem um número grande que a gente não conhece. E às vezes a gente pode se perguntar quantos e quantos crimes, porque há muitos crimes do Brasil, a gente tem um índice de resolução baixíssimo, então quantos desses crimes, na verdade, não escondem atuações de homicidas em série? Sem dúvida, deve ter muito mais do que a gente imagina, com certeza. Mas são casos bem interessantes, até para a gente estudar, né? Esse do Rio de Janeiro mesmo, eu acho que eu não conheço, eu vou procurar. Eu acho que é isso, né? Falamos bastante. Não sei se você pensou em falar alguma coisa sobre o profiling em si, para dar alguma ideia para o pessoal. Eu fiz um episódio falando sobre estupro em série, eu expliquei um pouquinho o que é o criminal profiling, mas se você quiser, você pode falar também. A gente já falou de algumas coisas que envolvem o criminal profiling, né, mas a gente acabou não explicando o que é. Eu vou ser bem rápido. Eu trouxe algumas coisas que eu usei agora nesse curso sobre profiling que eu dei. O conceito em si do profiling, a gente tem que entender que ele é uma metodologia, né? Uma metodologia muito mais aplicada à questão de investigação, ou seja, uma metodologia investigativa de uma área que a gente chama de criminologia aplicada e que pode ser usado de uma forma ampla, por exemplo, na análise do crime e também no próprio processo penal. Assumindo o criminólogo a função quase que de um perito forense. É importante entender que no Brasil as pessoas conhecem muito pouco de profiling e ele ainda é muito pouco utilizado. E mesmo o pessoal da academia, assim, estudantes e tal, quando eu fiz a propaganda do curso de profiling, muita gente, Cássio, mas o que é isso tal de profiling? As pessoas têm pouca informação a respeito do que realmente vem a ser, quem dirá da aplicação. Mas a questão do profiling ela é estudada amplamente, né? E caberia, então, a esse perfilador ou esse profiler revelar os indícios de culpabilidade e expor, né, imprecisões, inconsistências da própria investigação. Seria uma pessoa, um profissional que poderia atuar junto com os policiais já no momento das investigações, coisa que no Brasil também não acontece e eu vi poucas vezes acontecer e quando aconteceu também foi meio no improviso. A objetividade nesses casos é essencial e o central do trabalho em si, do profiling, exige uma abordagem muito, digamos, desapaixonada e pragmática, segundo alguns autores que eu li. Tá? Além disso, eu poderia dizer que o profiling, ou a chamada análise comportamental, nesse contexto investigativo, ele procura interpretar pistas comportamentais relacionadas com uma determinada ocorrência, né, criminosa, quer sejam essas pistas de natureza social, biológica, psicológica, etc. A triangulação dessas pistas é a fundamentação que permite a construção daquilo que a gente vai chamar de perfil, aproximado desse agressor, né? E o desenvolvimento das pistas para direcionar para uma investigação criminal. É interessante notar que você vê que para você poder ser um bom profiler, na verdade você tem que entender de quase tudo, né? Porque tem que entender de cena de crimes, tem que entender um pouco de psicologia e tem que entender de leis, etc, etc, etc. Então, são profissionais que têm que ser realmente muito ecléticos para poder atuar nessa área, tá?
Além disso, o estudo do crime, do sujeito, e especialmente na abordagem investigativa, como é o caso do profiling, ele precisa considerar aspectos como a personalidade do agressor, o significado dos atos em si, que esse agressor comete, o receptor ou vítima do ato, quer dizer, você tem que analisar também todas as informações referentes à vítima e o próprio contexto do ato, né, incluindo aí a questão da cena do crime. Para quem quer se iniciar também, ou quer fazer leituras bastante dinâmicas e agradáveis, pode começar a ler livros como os livros do John Douglas, que estão no Brasil aí, bem conhecidos, né? Mindhunter, De Frente para o Serial Killer. Desse livro, por exemplo, eu extraí uma equação interessante que ele fala que é usada no FBI, né? Onde ele fala nessa equação a questão das perguntas por quê, né? Se você consegue responder por quê, ou seja, motivo, motivação, e como, você tem do outro lado da equação, depois do igual, a resposta para a palavra quem. Ou seja, chegar em quem cometeu o crime depende de você entender o porquê e como ele aconteceu. E ele também usa uma metáfora que eu achei interessante, né, quando ele diz o seguinte: para compreender o artista é preciso olhar para a sua obra. Da mesma forma, para entender um criminoso violento é preciso olhar para o seu crime. Outra coisa interessante sobre o profiling, para completar aí a ideia para quem está nos ouvindo, nós já estamos chegando aí ao final dessa consideração, o perfil criminal ele envolve 4 tópicos muito bem definidos: a reconstrução do crime, a caracterização do crime, a determinação do modus operandi e a determinação do comportamento, da assinatura do agressor. E eu sei que você já comentou isso no seu canal, mas não custa lembrar, ou pelo menos ouvir de novo e fazer essa diferenciação. O modus operandi ele é um comportamento adquirido, é a maneira como o criminoso comete o crime em si, e é algo que é dinâmico, ou seja, vai sendo mudado à medida que o perpetrador vai aprimorando a sua forma de cometer o crime, vai aprendendo e vai otimizando as suas ações, por isso que o modus operandi ele tende sempre a ser dinâmico. Já a assinatura, que foi um termo, inclusive, criado pelo John Douglas, né? Essa assinatura representa uma distinção em relação ao modus operandi, pois é aquilo que o criminoso precisa fazer aí para se satisfazer psicologicamente, né? Por isso que a assinatura é algo que é estático, ela não é alterada com o tempo. E, agora, do ponto de vista prático, muitas vezes o modus operandi e a assinatura podem ter diferenças muito sutis na análise, quando você está fazendo uma análise específica de um criminoso ou dos casos em que ele atuou. E também a própria escolha do criminoso, muitas vezes ela é randômica, comprovando muitas vezes o que a gente chama de aspecto assustador em relação a de que qualquer um de nós, muitas vezes, pode se tornar a vítima de uma pessoa classificada como um serial killer. Eu acho que com isso dá para, sei lá, talvez a gente pode considerar aí que essa seria a contribuição que eu poderia ter nesse bate-papo que a gente teve aqui durante uma hora, um pouco mais de uma hora. Sem dúvida, Cássio. Muito bom, muito interessante. Dá para ver que você estudou bastante, porque eu sou formada no assunto e eu gostei bastante da sua explicação. Então, eu acho que a gente falou bastante sobre serial killer e acabou explicando várias coisas em torno do serial killer, né? Porque muito do profiling surgiu para facilitar a identificação do serial killer, porque descobrir um tipo de criminoso que normalmente não conhece a vítima, não tem uma motivação ligada à vítima, foi uma coisa que dificultou muito a descoberta de quem cometeu o crime, né? O profiling ele veio para facilitar isso. Então, eu sou suspeita para falar, para mim é uma área sensacional. A gente precisa muito utilizar isso no Brasil, pesquisar isso no Brasil, porque a gente precisa identificar padrões comportamentais daqui, que é algo complexo, né? A gente tem uma cultura diferente, uma sociedade diferente, um clima diferente, tem muitas coisas que são específicas daqui, que a gente não, eu sei que não dá para aproveitar de outros países, mas eu gosto muito. Eu acho muito importante. Eu acho o seu trabalho também muito importante, porque você, como perito aposentado, você tem a credibilidade para trazer esse assunto, né, em palestras, em cursos, e até para trabalhar com isso na assistência, né? Sem dúvida, Verônica. Isso que você falou é tudo realmente, são todas grandes verdades. A dificuldade inicial é que quando se investigam crimes, você tem que partir de um ponto de partida, e muitas vezes os crimes comuns, o ponto de partida é a relação entre
a vítima e o criminoso, né? E nesses casos a gente começa por outros tipos de detalhes que podem levar a você realmente identificar. Porque outro aspecto complicado é você relacionar os crimes e aí sim partir para a ideia de que eles estão sendo cometidos pela mesma pessoa. E fico feliz de alguma forma estar contribuindo, até porque eu percebia, mesmo antes de começar a falar desse assunto, eu demorei muito tempo para me sentir preparado para falar sobre esses assuntos, porque eu não queria simplesmente me aproveitar de um modismo e aí é uma coisa que eu percebo muitas vezes em pessoas, era uma coisa que eu sentia falta, por isso que eu publiquei a questão dos vestígios psicológicos, dos comportamentais, porque eu via tantas pessoas falarem de vestígios comportamentais e tal, mas eu não via, quando você ia ver qual era a experiência da pessoa, a pessoa nunca tinha comparecido a uma cena de crime, né? Não que isso seja a coisa mais importante, mas tinha muitas pessoas que falam coisas que acabam sendo sem muita segurança, sem muita propriedade, né? E aqui no Brasil, então, eu vejo muitas pessoas que ocupam espaços, principalmente midiáticos, e que, quando você vai realmente entrar um pouco mais a fundo, você percebe, inclusive, falhas conceituais. Eu acho isso muito perigoso. Sem dúvida, é uma área que tem, como ela é muito pouco utilizada aqui no Brasil ainda, ela está passível de muitas falhas e de muitas interpretações erradas. Sem dúvida. Mas, talvez aí para concluir, eu quero te agradecer pela oportunidade, né? Eu espero que as pessoas que nos ouçam no podcast fiquem satisfeitas e eu sigo à disposição, não apenas para participar do seu canal, mas para qualquer outro tipo de contato que seja necessário, eventos, etc. A gente que se considera professor tem no ensinar o grande prazer que é o prazer de ser professor, mestre e ensinar seus alunos. Que bom, eu acho muito importante a gente divulgar essas informações e muito do meu podcast é sobre isso, é sobre passar informações que não são comuns para leigos, de forma clara, de forma simples, sabe? Sem muito jargão, sem essa coisa muito fechada, principalmente na área jurídica, né? Então, eu acho que foi muito boa a nossa conversa e eu que agradeço você poder participar e passar seu conhecimento, principalmente em relação ao Admar, né, que realmente é um caso que pouca gente conhece, mesmo tendo repercussão, né, eu lembro muito bem desse caso, ele passava, apesar de ser Luisiana, né, como é muito perto de Brasília, ele passava muito no jornal daqui, mas eu acho que é isso, então, muito obrigada e com certeza a gente vai continuar se falando e talvez gravar outros episódios. Tá certo, uma boa noite para você então e uma boa noite a todos que nos ouvirem. Boa noite, obrigada.